Oi, gente, graça e paz. Eu tive um acidente fonético agora. O fônico talvez seja melhor, né? Fonético é outra coisa. Eu dormi falando na hora do jogo lá, não torci para ninguém, nem para o Flamengo, nem para o Palmeiras, dormi. Quando acordei, normal, tomei banho, fiz a barba, tá, me arrumei. Quando cheguei aqui, fui falar, oi, a voz tinha sumido. Aí veio o milagre do chazinho que a Rose trouxe para cá, chazinho de gengibre. 3 pastilhas abençoadas, estou falando de novo, graças a Deus. Meu irmão, que bênção, viu? Glória a Deus. Falei de manhã do carisma, porção dobrada caiu sobre você. Glória a Deus. Ele foi lá em resplendor, gente, voltou assim, resplandecente. Glória a Deus, né? Cadê o Enéas? Enéas, eu ia brincar com você, é o seguinte. O Enéas que ele se referiu àquele político, lembra que tinha aquela barbona? Então, Enéas, de que vale tudo isso, se você não está aqui? Seu nome é Enéas, mas de que vale tudo isso, se não está aqui? Não adianta. Mas é melhor assim, tá bom? Permaneça. Sua esposa, com certeza, casou com você com essa intenção. Mas, gente, eu percebi que ele faz esse topete só para irritar o Henrique. Só para fazer inveja no Henrique. Estou orando por eles para que isso não seja motivo de ruptura num relacionamento tão promissor, não é? Que Deus conserve cada um na vocação em que foi chamado, né? Glória a Deus. Se você foi chamado com cabelo, cuide deles. Se você foi chamado por não tê-los, permaneça fiel nessa mesma vocação. E eu e Josimar vamos tocando em frente aí. Amigo, essa é difícil, que eu nunca vi ninguém cantar. De vento em polpa, tem canção para Pedro. Eu nunca vi ninguém cantar essa música, porque é uma harmonia complexa e uma letra difícil, né? Não está no teu repertório, não, né? É difícil, né? Devia ter lembrado disso ontem. Mas você vai lembrar, depois do que eu falo aqui, quando você chegar em casa, pega o disco, escuta lá, acho que é do Guilherme Kerr, Canção para Pedro. Talvez sim, né? Eu vou conversar com vocês sobre Jesus. Mas eu quero falar de Jesus a partir da vivência de Pedro. E a partir da vivência de Pedro, propor também uma leitura de realidade para nós enquanto discípulos de Jesus. Todos nós aqui somos discípulos de Jesus. Todos nós aqui somos seguidores do Senhor. Todos nós amamos o Senhor. E queremos, de fato, conhecer Jesus cada vez mais. E uma ambição que todos nós temos é nos assemelharmos cada vez mais a Jesus. De vez em quando a gente fala sobre isso, e eu confesso que, como pastor, e como quem reflete na teologia, nas Escrituras, tenho pensado se nós temos falado numa medida correta. Quando a gente diz que devemos ser como Jesus. Mas será que Deus tem essa expectativa, que nós sejamos como Jesus, uma vez que só Jesus é Jesus? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala que há um só mediador entre Deus e os homens. E nós normalmente nos apropriamos desse texto pensando na mediação de quem está lá no céu, falando com Deus a nosso favor, o intercessor. Jesus está fazendo o meio-campo. Então a gente fala com Jesus aqui, Jesus lá no céu fala, Pai, está pedindo lá, dá para você conceder? Como se Jesus fosse o mediador de uma negociação, de uma transação. Mas há algum tempo eu observei que o termo que Paulo usa para mediador, é o mesmo que traduz uma expressão hebraica, lá no livro de Jó, em que Jó, no seu momento de sofrimento e acusação por parte dos seus amigos, Jó fala que está sofrendo uma injustiça. Os amigos dizem, você pecou, Jó. Tanta desgraça assim na vida de alguém só pode ser consequência de pecado. Porque a lógica do Antigo Testamento é a lei da semeadura. O que você planta é aquilo que você colhe. Em Provérbios, o justo sempre se dá bem, o ímpio sempre se dá mal. Quando em Jó um justo está se dando mal, alguma coisa está errada. Então os amigos vêm acusá-lo. Não, Jó, tem pecado aí. Igual já fizeram com você, né? Tem pecado aí. E Jó, então, numa das suas argumentações,
ele vai dizer: Ele é Deus e eu sou homem, e não há mediador entre nós. Não há quem esteja, que seja parecido com ele e que seja parecido comigo. Naturalmente, Jó é escrito em hebraico, mas quando o livro de Jó, no Antigo Testamento, foi traduzido para o grego, na Septuaginta, se usou um termo para mediador, em geral traduzido por árbitro. E Paulo vai usar esse mesmo tempo quando ele diz assim: há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Então, eu creio que mediador, o que Paulo está tentando dizer ali, não é algo de alguém que está levando a questão, ouvindo um, ouvindo o outro e mediando, mas é que Jesus é tanto Deus como é homem. Quando Jó falou, ele é Deus e eu sou homem e não há ninguém entre nós, Paulo agora está dizendo, agora existe alguém entre Deus e os homens. Há Jesus Cristo, ou Jesus, que é homem, e o Cristo, que é Deus. Essa fusão do ungido de Deus, nascido por obra do Espírito Santo, esse Deus que se faz carne e habita entre nós. Então, às vezes eu me pergunto, será que nós podemos requerer de nós mesmos essa ideia? Temos que ser como Jesus? Talvez seja pedir demais, não é? Porque Ele é Deus, nós somos homens. Meninas, desculpem, estou falando aqui da humanidade. Ele é Deus, nós somos humanidade, e Jesus está aqui, Ele é tanto lá como cá. Então, Jesus está numa condição que nenhum ser humano está. Compreendem? É sobre isso que eu quero falar hoje um pouco, para a gente baixar um pouco a nossa expectativa. Tem na internet agora, tem essas brincadeirinhas, né, de expectativa e realidade. Então, às vezes, a gente tem expectativas muito altas e depois se frustra com a realidade. Mas será que o erro está na realidade ou o erro está na expectativa? É mais ou menos sobre isso que eu vou falar. E os textos que eu vou ler estão no Evangelho de João. O primeiro deles, no capítulo 1. Rapaz, se puder desligar isso aqui, talvez seja bom para mim, seja mais prudente, se for possível. O Evangelho de João, no 1º capítulo, é o encontro de Jesus com seus primeiros discípulos. João está batizando, João Batista naturalmente está batizando, e Jesus volta do deserto. João aponta para ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e os 2 discípulos de João começam a seguir a Jesus. Um é o próprio evangelista e o outro é André, irmão de Simão Pedro. Capítulo 1 do Evangelho de João, verso 37. Os 2 discípulos de João Batista, ouvindo-o dizer, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? E eles disseram, Rabi, já chamam Jesus de mestre. Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. O Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, ou Simão Bar-Jonas, em algumas versões mais clássicas. Mas agora será chamado Cefas. Em aramaico, Cefas quer dizer Pedro. E saltando para o final do Evangelho de João, no último capítulo,
É o último episódio, capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Jesus já está aqui ressuscitado, apareceu às margens do lago da Galileia. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Eu ouvi de um pastor da igreja ortodoxa que aqui está a família. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele diz que no aramaico, Jesus teria dito: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, as fêmeas, e apacenta os meus carneiros, os machos. É uma ideia da igreja ortodoxa, interessante. Seguindo a leitura, verso 18, em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia, ou seja, você se vestia, e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para glorificar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Amém. Eu quero pensar com vocês no que foi essa vida de Pedro desde aquele primeiro encontro até a última conversa às margens da Galileia, da última conversa registrada, não é? Às margens da Galileia, e depois Jesus vai subir aos céus, segundo os evangelhos sinóticos, lá no Monte das Oliveiras. Então, eles, teoricamente, tiveram outro encontro. Mas no Evangelho de João, que é o quarto evangelho, como eu disse, numa perspectiva diferente, João marca o primeiro e o último diálogo de Jesus com Pedro, usando Simão, filho de João. Nos evangelhos sinóticos, Jesus teria mudado o nome de Simão a partir do encontro que eles tiveram, em que Jesus pergunta: o que dizem sobre mim? E Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: você é Simão, mas eu te chamo agora de pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não é? Então, nos sinóticos, dá a impressão que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, ou de Simão para Cefas, no momento da declaração messiânica. Mas no Evangelho de João, isso aparece logo no primeiro encontro. André avisa seu irmão Pedro: achamos o Messias. Como eu falei pela manhã, na Galileia havia essa expectativa do reinado davídico, do profeta, daquele que viria para restaurar a glória de Israel. E a gente sabe, né, que no momento que Jesus está subindo para o céu, alguém pergunta para ele: é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Então, havia essa expectativa. João Batista estava clamando no deserto: o reino está próximo. Eles estavam aguardando. João dizia: não sou eu, mas ele está vindo aí. Então, quando André e João, o evangelista, o discípulo de Jesus, estando lá no Jordão, veem João Batista apontar para aquele que volta do deserto, dizendo: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque eu vi o Espírito Santo descer sobre ele na forma de pomba. E ouvi a voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Os dois discípulos deixaram João Batista: já que não é tu, eu vou atrás dele. E começaram a seguir a Jesus. Então, André e João encontram-se com Jesus, passam a tarde com ele, e logo depois André encontra seu irmão Simão e fala: Simão, achamos o Messias. E Pedro era um homem das iniciativas, né? Disse: onde é que ele está? Quero ir lá agora.
André leva ele. Quando eles se encontram, Jesus já vai dizendo: você se chama Simão, você é filho de João, mas a partir de agora seu nome é Cefas. Esse primeiro encontro que muda o nome da gente. Nós tivemos esse encontro, nós tivemos essa experiência. Como eu falei de manhã, nem todos nós temos aquela história de conversão. Mas nós tivemos o nosso momento de identificação com Jesus. Nós tivemos aquele momento em que nós respondemos: sim, eu sou um discípulo de Cristo. Alguns de nós fizeram isso num rito batismal. Foram para a classe de catecúmenos, como a gente ainda diz, classe preparatória, estudamos a Bíblia, fizemos as perguntas, tivemos as respostas, e então, descendo as águas, falamos: eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. E os ritos são importantes, porque não são apenas datas marcantes no calendário, mas os ritos de passagem, eles servem para nos conscientizar e fixar na nossa memória os compromissos que a gente assume. Eu ando com essa algema aqui, porque a minha mulher me deixa sair, mas ela fala: vai de aliança. Lá em casa eu fico sem, porque eu vivo lavando louça o dia inteiro, então lá eu fico sem. Mas de domingo, quando eu vou na igreja, eu tenho que pôr aliança, porque as amigas dela falam: nossa, o pastor estava sem aliança. Isso aqui é uma marca, que um dia eu fui lá no altar, diante do seu Joaquim, e ele nervoso, casando a neta, só conseguiu ler o livrinho, porque estava nervoso, casando a neta, com um rapaz que já era pastor, mas eu não esqueço aquele dia. Foi o dia que eu falei para ela: eu vou te amar, e eu vou estar com você. E a gente já foi testado na saúde e na doença. Nós dois já tivemos momentos de hospitalização, e é você que vai ficar na saúde e na doença. A gente já foi testado na alegria e na tristeza. A gente já foi testado na pobreza. Na riqueza ainda não, mas a gente... Mas quem sabe qualquer dia acontece, né? Por enquanto. Mas é isso aí. Os ritos são importantes, porque marcam a nossa história, marcam a nossa vida. Então, Simão tem esse primeiro encontro com Jesus. E às vezes a gente quer ser como Pedro. A gente quer ser como Paulo, que viu Jesus no caminho de Damasco. Um homem que não sei se no corpo, se fora do corpo, foi ao terceiro céu e viu coisas que não pôde contar. A gente quer ter a mesma fé inabalável, a gente quer ter a mesma experiência, a gente quer ter a mesma ousadia, a mesma coragem, a gente quer ser um Pedro, um Paulo. Cara, mas está difícil até ser um Timóteo. Aquele cara: bebe um vinhozinho para ver se você cuida desse estômago aí, seja mais animado, não negue o dom que foi dado, não negligencie o dom que está sobre você, que foi transferido aí com unção sobre a tua cabeça. Toma ânimo, menino. Às vezes a gente quer ser esse Pedro, mas quem é Pedro? Entre esse primeiro encontro, você é Cefas, e esse último encontro em que Jesus vai acertar as contas com ele, depois de ter fracassado, negando Jesus 3 vezes, Jesus vai reencontrar-se com ele, para acertar as contas e deixar o jogo empatado, e vai perguntar 3 vezes: você me ama, você me ama, você me ama? E se você ouvir alguém fazer aquele sermão, porque Jesus falou filéu, ele respondeu agapau, e Jesus falou agapau, ele respondeu filéu, isso é tudo bobagem. No Evangelho de João, filéu e agapau são sinônimos, amor é amor. Fica com a música do meu amigo aqui: é o amor, é o amor. Não, é diferente, desculpa, foi mal. É o amor. Tanto faz se você perguntou amor, filéu, se você perguntou amor, agapau, é a mesma coisa, é amor. É amor. O amor. Entre uma história e outra, que modelou Pedro para ser aquele homem que vai ouvir o segue-me e decide seguir, Pedro viveu coisas extraordinárias. Então, às vezes, a gente quer ser igual Pedro, sem ter passado pelas experiências que ele passou. Logo no começo, o Evangelho de João vai dizer que eles foram para um casamento. E estavam lá na festa, acabou o vinho, Dona Maria chega e se mete na questão que é da vida dos outros. Dona Maria chama os caras, fala com meu filho ali, ó, meu filho.
Meu filho resolve. Eu sei quem é esse menino. Vocês não sabem. Mas eu sei como esse menino veio ao mundo. Fala com ele. E ele responde: ó, mãe, o casamento não é meu. Filho, acabou o vinho, resolve. Os discípulos e os servos são os únicos que sabem que as talhas foram cheias de água, mas que se bebeu o melhor vinho da festa. E o texto do Evangelho de João, capítulo 2, vai dizer: e os seus discípulos creram nele. E outras coisas. O Pedro é o mesmo que andou sobre as águas. Lembra quando Jesus quis fazer uma piada com eles? Jesus ficou orando lá no alto do monte, e ele falou para eles: vão para o outro lado, pega o barco, pode ir. E eles foram, o vento era contrário, não tem tempestade aí não, é só o vento que era contra mesmo. E eles remam e remam e remam, eles caem para um lado, o vento empurra para o outro, e eles estão nessa briga com o mar o tempo todo, nessa briga com o vento, não conseguem chegar, e Jesus vê que eles estão lá no meio do lago, porque o mar da Galileia é um lago. E Jesus está no alto do monte, devia ser uma noite de lua cheia, aquela luazona bonita, brilhando em cima do barco lá, e Jesus fala: rapaz, é hoje que eu vou a pé, por cima d'água, e vou chegar lá antes deles. Um dos evangelhos fala: porque tensionava ultrapassá-los. O que Jesus queria fazer? Trollar. Chegar no outro lado e falar: por que vocês demoraram tanto? Essa era a intenção de Jesus. Mas um infeliz, não era míope, enxergou de longe, viu um vulto passando sobre as águas e pensou que era o quê? Um fantasma. Aí eles começaram a gritar: uau, Jesus, cadê Jesus? Sai, demônio! Não sei o que eles começaram a gritar, ficaram assustados. Aí Jesus: calma, galera, não é um fantasma, sou eu. O Pedro, que de bobo só tinha cara, falou assim: se és tu mesmo, permita-me, chama-me, deixa que eu vá até aí. Vem. A gente costuma lembrar que Pedro afundou, não é? Mas, cara, ele saiu do barco. Os outros 11 ficaram lá no barco. Não pense no navio, tá, gente? É um barquinho de madeira e tal. E passou a perna por ali. Oh, rapaz, eita, está indo. Pôs os 2 pés, começa a caminhar e está indo. Mas as ondas eram mais fortes por causa do vento, que estava presente ainda. Não foi nesse dia que Jesus acalmou o vento. E aí ele ficou assustado e afundou. Jesus pega, sustenta ele. E o texto diz que eles voltaram juntos para o barco. Você já fez isso? Eu também não. E o Pedro depois foi mandado por Jesus, né? Sai por aí, Pedro, 2 em 2. Provavelmente, eu desconfio que Pedro foi com João. Eles foram lá expulsar demônio por aí, curar os enfermos, e voltam todos animados: mestre, em teu nome até os demônios se sujeitam a nós. E ele vai vendo um milagre, e outro, vai vendo o leproso ser curado, paralítico andar, surdo ouvir. Hoje na igreja é mais ou menos assim, né? Os cegos ouvem, os surdos veem, os mudos andam, né? Na igreja tem muito milagre assim desse tipo. E a gente usa libras, a gente cria caminhos para os deficientes, né? Hoje nós somos assim, né? A gente não vê os milagres, mas ele via milagre todo dia. Um dia eles chegaram para Jesus: mestre, manda o povo embora, esse pessoal está com fome, 3 dias com a gente, daqui a pouco eles estão desfalecendo, manda eles ir para casa. Tá, mas dá comida para eles. Mestre, olha o tanto de gente, milhares de pessoas. Onde a gente vai ter dinheiro para comprar pão para tanta gente? E onde vai ter padaria? No mercado João não tem tanto pão assim essa hora. Nem na pizzaria. Aliás, quero avisar vocês, o vento do Espírito Santo veio, e essa tarde eu tive um revelamento.
passa, como é que chama? Guandu? Não, Guandu, a cidade é? Passa, abaixa Guandu e ajuda-nos. Aí eu vi um árabe e um italiano. Falei, puxa, esfirra e pizza. Hoje nós vamos lá. Bom, mas voltando aqui, então, Pedro está entre os 12, que vem Jesus pegar um prato com 5 pães e 2 peixes, ou um cestinho com 5 pães e 2 peixes, e Jesus fala, manda a multidão se organizar em grupos de 50, de 100, e vocês arrumem 12 cestos aí. E eu imagino que o milagre foi assim, Jesus ficou com o cesto, com 5 pães e 2 peixes, e sabe aquele mágico que vai tirando coisa da cartola, e parece que, onde é que estava esse coelho? Eu acho que foi mais ou menos assim, Jesus virava o cesto dele, e enchia o deles. E eles iam lá, serviam e voltava, e voltava, e voltava. Chegou uma hora que foi, mas ninguém mais quis. 12 cestos ficaram cheios. Por quê? Porque os discípulos foram, a multidão estava satisfeita e os cestos voltaram cheios. Você já viveu isso? Você já viu aparecer peixe e pão? Eu já vi um milagrezinho lá em casa, uma época de carestia. Eu falei, esse gás está durando demais. Já era para ter acabado esse gás. Mas no dia que chegou o pagamento, o gás acabou. Eu já vi algumas coisas desse tipo. A gasolina render mais do que devia, enfim. Eu já ouvi histórias também da panela, do pote de arroz que não termina, e eu vi histórias de gente que estava no mercado e o Espírito Santo falou, 2 carrinhos, Senhor, eu vou dar um cheque pré-datado, eu não tenho dinheiro, 2 carrinhos, enche. Amém. Chegou lá, Carrefour, toca, acende luz, você é o cliente número tal, a sua compra, você não vai pagar. Ô, meu amigo, esse cara é crente mesmo, eu conheço. Esses milagres a gente sabe que acontece. Tem uma história que eu acho meio estranha. A irmã pediu carne e falou que de repente um gato entrou pela janela, trouxe uma carne embrulhada lá e deixou e foi embora. Eu falei, rapaz, alguém ficou sem carne, mas coisa de crente. Mas não é todo mundo que vive essas experiências. Um amigo meu estava indo para casa e falou, Zé, o Espírito Santo falou assim, vai no mercado, compra uma caixa de leite. A gente lembra essas histórias, emociona, né? E aí ele falou, Zé, é estranho, vira nessa rua, bate nessa casa. E ele, sem saber nada, não conhecia, bateu na casa com a caixa de leite. Minha senhora, eu não sei o que está acontecendo, mas não sei se a senhora acredita, mas Deus me mandou trazer essa caixa de leite. Ele falou, eu acredito porque eu tinha orado a Deus, dizendo que amanhã meus filhos não tinham leite, e ele tinha que fazer alguma coisa. A gente conhece esses milagres, mas eles não acontecem todo dia, vocês entendem? Quem vive uma coisa dessa, desenvolve um tipo de fé, que é diferente. Tem experiências de fé que a gente tem, que fazem toda a diferença para a vida. Mas tem gente que tem uma vida ordinária. Por favor, entenda ordinária aqui, não como sem vergonha. Eu estou dizendo ordinária no sentido que é uma vida cotidiana, comum, do dia a dia, sem nada extraordinário. Porque quando as pessoas falam assim, é extraordinário, cara, se o extraordinário acontece todo dia, me desculpe, é ordinário. Se você chama de milagre o que é natural, sabe aquele pessoal, irmão, quem tem uma benção para contar? Então, só da gente estar respirando é uma benção. Não, a gente está respirando porque a gente está vivo, é normal. O milagre é se um morto estiver respirando, aí alguma coisa está errada, né? Você respirar embaixo da água, feito o Aquaman, aí vai lá. Então não chame o milagre, não chame o comum de milagre, porque o dia que acontecer o milagre, que nome você vai dar? Não chame o ordinário de extraordinário, porque o dia que aconteceu o extraordinário, como é que você vai falar? Eu sei que é tremendo, mas a gente tem que usar as palavras corretas. Então Pedro é o cara que foi vendo milagres a vida toda. Pedro subiu o monte da transfiguração. Olha a segunda carta.
Na segunda carta de Pedro, ele fala: eu estava lá, eu ouvi a voz. Ele viu Jesus transfigurado, conversando com Moisés e Elias. Depois eles foram envolvidos por uma nuvem. E aí, tudo aquilo se desfez, mas enquanto eles estavam envolvidos na nuvem, ele ouviu: este é meu filho, a ele ouvi. E Jesus estava conversando com quem? Com Moisés e com Elias. Moisés, a lei e os profetas. Mas a ordem é: ouçam o meu filho. Às vezes a gente não pensa teologicamente o que significa isso. Às vezes a gente pensa que a gente ainda é discípulo de Moisés ou discípulo dos profetas. Nós somos discípulos de Jesus. Por isso que eu prego tanto sobre Jesus. Quero conhecer-te cada dia mais. Meu coração precisa, depende sempre mais de conhecer a Jesus. Então Pedro foi vivendo essas coisas. Pedro viu Jesus ser preso. E Jesus o advertira. Na noite da ceia, Jesus, poucas horas antes, falou para Pedro: Satanás pediu para peneirar vocês. Peneirar vocês. E Jesus fala: eu orei para que a tua fé não desfaleça. Todos os discípulos foram peneirados, como trigo, separar palha do trigo. Quando Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram, como estava profetizado: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas olha o interessante da frase de Jesus: o diabo pediu para peneirar vocês, mas eu orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça, ajuda os teus irmãos. Jesus contava com Pedro, mesmo sabendo que naquela noite Pedro negaria 3 vezes, porque Jesus também advertiu: o Filho do Homem vai ser preso, tal, e Pedro falou: eu vou contigo até a morte. Falou: Pedro, ainda esta noite você vai me negar 3 vezes. E Pedro, por 3 vezes, negou a Jesus. Eu gosto da forma como Mateus relata, porque é uma escada descendente. Na primeira resposta, na primeira negativa, ele fala assim: eu não entendo o que você está falando. A mulher fala: você é um deles. Ele fala: não sei do que você está falando, não estou te entendendo. Na segunda, ele diz assim: não sei de quem você está falando. Na terceira, ele fala: não conheço tal homem. Aí foi bem específico. Não estou entendendo, não sei de quem, mas por fim ele nega: eu não conheço Jesus. Aí complicou. Só que Jesus tinha dito, né? Você vai me negar. O texto diz que o galo canta. E Jesus olha para Pedro. Eu acho bonito essas coisas na Bíblia. Jesus está sendo conduzido, ele já foi condenado por Anás e Caifás, ele está sendo levado a Pilatos, então ele está na parte externa da casa. Pedro está numa fogueira lá fora, e quando ele nega a 3ª vez, Jesus também está do lado de fora da casa, e o texto diz que Jesus olhou para Pedro, e Pedro chorou amargamente. É o olhar não de condenação. Eu não creio que foi aquele olhar: eu te avisei. Não. Eu creio que foi o olhar de compaixão. Então, quando Jesus ressuscita, desculpem, ele aparece para as mulheres, e o que ele fala? Num dos evangelhos diz assim: avisa a Pedro que eu encontro vocês, ou que eu os encontro na Galileia. O evangelho de João é assim: avisa a Pedro. Jesus está preocupado com Pedro. Quando os 2 discípulos do caminho de Emaús voltam, eles contam: vimos o Senhor, antes da aparição no cenáculo para todos. Mas é interessante, lá eles dizem assim: não, ele já apareceu para Pedro. Tem coisas na Bíblia que a gente não percebe, não é? Jesus teve uma aparição especial para o seu irmão Tiago, de quem nós não sabemos nada, e Jesus apareceu
separadamente para Pedro. São coisas da Bíblia. E ele tem essa última conversa. Na última conversa, já no Lago da Galileia, 7 discípulos estavam pescando. Eles veem lá alguém na praia com um braseiro, peixe e pão. O João fala: é o Senhor. Pedro já pula do barco e vai se encontrar com o Senhor, e eles têm essa conversa que lemos: você me ama, você me ama, você me ama. E a frase final é: siga-me. Então aqui Jesus também o chama de Simão, filho de João, como lá no começo. Eu creio que a conversa tem um objetivo, porque a história vivida durante 3 anos e meio foi cheia de emoções, cheio de experiências extraordinárias. Mas agora Pedro tem que tomar uma decisão. Eu posso contar com você? Você vai apacentar minhas ovelhas? Você vai cuidar dos cordeirinhos? Você vai cuidar dos carneiros? Você vai cuidar deles, dos outros, dos 12? E Pedro é de fato o chefe da turma? Eu preciso saber disso. Siga-me. Mas esse siga-me é depois da cruz. Uma coisa é você seguir Jesus quando Jesus entra lá no templo, expulsa os vendilhões e ninguém toca nele. Uma coisa é você seguir Jesus quando todo mundo se admira do poder, da autoridade que ele tem. Quando você está no barco e Jesus acalma a tempestade: mar, acalma-te, vento, emudece. Uau! Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você andar com esse Jesus é maravilhoso. Mas Pedro também teve a noite escura da alma, da quinta para a sexta, quando ele viu Jesus ser amarrado, manietado, espancado, açoitado, crucificado, desnudo, exposto ao vitupério, ao sofrimento e ao escárnio, à humilhação. E é isso que te aguarda. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É uma decisão mais complexa. Andar com o Jesus que faz milagres é bom, mas andar com o crucificado é desafiador. E Pedro, louvado seja Deus, seguiu a Jesus. Atos vai nos contar, capítulo 1, ele já está lá chefiando a reunião, propondo a eleição de o 12º, capítulo 2 está lá falando no dia de Pentecoste, capítulo 3 está indo lá no templo, curando o coxo. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus o Nazareno, eu te dou. Levanta-te e fica em pé. Nem perguntou se o homem tinha fé, ele tinha fé sobrando para aquela cura, e ele puxou o homem já caiu curado, com seus membros restaurados, colocados, e entrou pulando no templo, sem fisioterapia. Não precisou do teu filho fazer fisioterapia, ele já entrou correndo e pulando. Capítulo 4, ele já está preso, interrogado pelo Sinédrio. Ele fala assim: pode falar o que vocês quiserem, mas eu não posso calar aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, e importa obedecer a Deus e não a vocês. Capítulo 5 está lá, Ananias e Safira caindo fulminado. Não me peço para falar desse assunto hoje, mas está lá. As coisas acontecendo. Capítulo 6, elegendo gente para cuidar de cesta básica e resolver problemas internos. Capítulo 8, descendo a Samaria, orar pelos samaritanos para que sejam cheios do Espírito Santo. Dali a pouco está acolhendo Paulo, que se converteu no caminho de Damasco. Capítulo 10, está indo na casa de Cornélio, depois de ter a visão, pregando o evangelho para os gentios, e o Espírito Santo desce sobre uma casa de romanos. Olha por onde vai começar a conversão dos gentios, pelos romanos. Deus é maravilhoso. Esse é Pedro. Eu sei que a gente quer ser igual. Eu sei que a gente gostaria de ter a mesma fé e a mesma história, os mesmos testemunhos.
Mas a gente não andou sobre as águas. A gente não estava no Monte da Transfiguração. A gente não saiu com um cestinho servindo pão e peixe. A gente não bebeu vinho que antes era apenas água. Expectativa e realidade. A gente não precisa ser como Pedro. Há poucos Pedros na história. Há poucos Paulos. Aliás, há um Pedro na história. Há um Paulo. Tem um pessoal que chama até Pedro Paulo, mas não é a mesma coisa. A gente é genérico, eles eram original. A nossa embalagem é um pouquinho diferente. O que eu quero dizer hoje então para você? Espera aí, pastor, você está mandando a gente relaxar? Eu só estou dizendo para você não se culpar por você ser um crente ordinário. Porque a gente vive uma vida ordinária. Não de grandes milagres, mas de fé permanente. De gente que persevera. De gente que está ali. Essa igreja existe há 97 anos, não porque coisas extraordinárias aconteceram. Se vocês quiserem buscar na história, vocês vão encontrar alguns relatos, mas é um aqui, outro ali. Nenhum justifica 97 anos de história. Os 97 estão aqui por causa da constância, por causa da fidelidade, por causa da perseverança. Vendo ou não vendo milagres, a gente ora. Vendo ou não vendo transformações extraordinárias de pessoas, a gente continua evangelizando. A gente faz o arroz com feijão. A gente faz salada de alface, tomate, pepino e um pouquinho de cebola. E a gente vai vivendo o dia a dia. Tem dia que tem um estrogonofe extraordinário na casa da Rose e do João. Mas às vezes é arroz, feijão e ovo, e está tudo bem. Está tudo bem. A gente não precisa viver coisas extraordinárias, porque a gente serve o Deus Todo-Poderoso, que nos ama como nós somos e nos entende como nós somos. Podemos ter uma vida constante, fiel, cheia de amor, comprometimento, de graça. Podemos ter uma vida que é plena. Ela não precisa ser extraordinária. Ela é plena. Ela é cheia da graça, da bondade, do amor de Deus. Para alguns, o Senhor reservou coisas diferentes, mas eles pagaram também um preço que a maior parte de nós não precisa pagar. Olha o que diz o texto. Você é moço e vai para onde quer. Quando você for mais velho, vão te levar para onde você não quer ir. E João diz, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. A tradição, não a Bíblia, diz que Pedro foi crucificado em Roma, a mando de Nero, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu Senhor. Você quer ser como Pedro durante a vida e na morte? Vocês entendem? Mas Deus não está requerendo isso de mim ou de você. Esse era o projeto de Deus para Pedro. Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra, sobre você, eu vou edificar a minha igreja. Jesus preparou um homem para uma tarefa muito difícil. E foi fiel a Deus, assim como Jesus foi fiel a Pedro. Jesus nunca desamparou Pedro. E o Espírito Santo nunca faltou para Pedro. E ele nunca vai faltar para mim e para você. Então, em termos de expectativa e realidade, vamos ter expectativas realistas sobre a nossa vida em Jesus. E a gente vai conhecer Jesus a cada dia. Agora, aquelas máximas que a gente ouvia quando era menino são verdadeiras. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração
nenhum poder. Isso é verdade. Quem ora mais tem mais intimidade. Quem adora mais, e tem a ver com dor, tem a ver com ação, tem a ver com oração, vai crescer mais espiritualmente. Quem reflete mais nas Escrituras, quem lê pensando, quem lê estudando, certamente vai ser mais edificado. Quem congrega com mais comprometimento, quem serve com mais dedicação, quem ensina com mais zelo, certamente vai ser mais edificado. Quem for fiel no pouco, vai ser colocado sobre mais. Quem receber 1 talento e trabalhar com ele, vai receber 2. Quem receber 5 e trabalhar com ele, vai receber 10. Quem for fiel na governança do que é do Senhor, o Senhor lhe acrescentará mais coisas. Isso tudo é verdade, isso tudo acontece. Mas que a gente faça essas coisas pelo amor, pela bondade, pela graça de Deus, pelo prazer de servir. Sem que a gente fique disputando lugar de honra. Porque os discípulos, ao andar com Jesus, aprenderam vivendo com Jesus. E eles tiveram pouco tempo de convívio na terra, 3 anos e meio, mas continuaram com Jesus presente entre eles até os últimos dias, até o último dos dias deles. E assim temos nós também, a certeza de que Jesus está conosco. Foram as primeiras palavras do pastor Henrique ao abrir essa comemoração. O Senhor está no meio de nós. Pareceu um padre na Igreja Católica. O Senhor está no meio de nós. E Ele está comigo e com você. E Ele te faz um convite hoje. Segue-me. Ficou mais católico ainda agora, né? Vamos seguir a Jesus. Vamos seguir a Jesus. E quanto mais de perto você seguir, mais perto Ele vai estar de você. Lembrei do hino, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Vamos orar. Senhor, somos gente comum, no Brasil dos comuns, numa cidade que não tem nada de especial, gente que também não tem nada de especial. Mas somos gente, fomos criados à Tua imagem e semelhança, e recebemos a bênção da presença do Espírito Santo em nós. Somos gente, mas somos gente iluminada, somos gente ungida, gente vivificada pela presença do Teu Espírito em nós. Como Pedro e André, encontramos o Messias, como João e Tiago, que lançavam as redes e viram a pesca maravilhosa, nós também já vimos algumas coisas maravilhosas acontecerem na nossa história. Fomos perdoados, fomos purificados, fomos alcançados pela graça, fomos feitos justos, fomos alcançados pelo Espírito do louvor e da adoração, fomos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, e estamos, ó Deus, desfrutando destas bênçãos espirituais. Somos agradecidos, Senhor. Nós não estamos como aqueles que não têm Deus no mundo, mas nós conhecemos o Deus vivo, conhecemos o Cristo vivo, conhecemos o Espírito da vida, e é por isso que nós oramos, rogando que cada um, do mais novo ao mais velho, que cada um de nós possa ser envolvido por esta gratidão, e que consigamos, ó Deus, responder a este convite generoso do Senhor, para seguir-te, que os nossos passos sejam para seguir de perto aquele que nos amou e se entregou por nós, e que a nossa vida, Senhor, ao seguir-te, ganhe mais sentido, ganhe mais significado, porque a nossa esperança não está posta apenas nesta vida, mas aguardamos sim a ressurreição dos justos, a participação na glória, assim como talvez alguns de nós
vez ou outra, participem do sofrimento. Que nós sejamos achados fiéis ao Senhor até o dia de Cristo. E que aquele que em nós começou a boa obra possa completá-la. Amém.